Tudo bem? Voltamos agora para o nosso aprofundamento. No último vídeo, a gente falou um pouco sobre a Páscoa dos judeus, né? Que Deus fez uma aliança com o seu povo no evento da Páscoa, onde Moisés tira o povo do Egito, e o próprio Deus instrui os judeus a celebrar esse evento com uma ceia. E ele fala que isso é uma instituição perpétua e que deve ser celebrado todos os anos. E os judeus eles celebram essa cerimônia e eles dão o nome de Seder, né, que é a ceia pascal dos judeus. Vamos falar um pouquinho então como que é a tradição dessa ceia. Lembrando que esse memorial, toda essa liturgia, ela foi passada de Deus para Moisés de uma forma primitiva e ao longo dos anos foram sendo incorporados alguns elementos. Por exemplo, na versão original, Deus pediu para que fosse feito o abate do cordeiro, a imolação, então o sangue ia ser aspergido lá no Santo dos Santos, no presbiatório. A carne do cordeiro deveria ser assada e deveria ser comido junto com ervas amargas e com pães sem fermentos, os pães ázimos. Só que ao longo do tempo, a comunidade começou a incrementar elementos que serviam de forma litúrgica para melhor viver esse momento. Existe o Haggadah, que é o texto utilizado para os serviços da noite do Pessah. Pessah quer dizer passagem, que é a própria Páscoa, né? E nesse livro contém as leituras da história da libertação do povo de Israel do Egito, conforme está descrito no livro do Êxodo da nossa Bíblia. Essa celebração, ela não é apenas uma refeição. Ele é um ritual em que toda a família reunida renova a aliança com o Senhor. Essa celebração, essa refeição, ela é feita todos os anos. A família se reúne na mesa, tem os símbolos, porém eles não veem isso como se fosse apenas uma janta. É diferente da noção, por exemplo, que a gente tem da ceia de Natal, em que a gente vai para a missa, a gente faz a nossa celebração na igreja, depois a família toda se reúne lá, faz uma oração e come o que foi preparado. A celebração acontece durante a refeição, e a refeição, no seder judaico, a própria refeição faz parte da liturgia. A cerimônia ela é dividida em 4 grandes momentos. E ao final de cada um desses momentos, esse momento é coroado com um cálice de vinho. O vinho ele foi incorporado ao longo do tempo na celebração pascal, porque o vinho ele simboliza para o povo de Israel a alegria. E eles incorporaram porque eles enxergam a salvação do povo, a saída da condição de escravo, com a alegria de Israel. E Deus provê alegria. E é algo tão sério que os próprios manuais litúrgicos deles falam até a proporção do vinho, a quantidade de vinho e água que tem que ter na mistura, para que todos tenham acesso à mesma alegria. Então, se uma família é muito pobre, ela não pode celebrar a Páscoa com um vinho mais aguado. A comunidade tem que prover ele para que ele tome a mesma alegria, ou seja, para que ele tenha um vinho igual ao vinho das outras famílias, porque a alegria de Deus tem que ser a mesma para todos, né? Então existe essa simbologia do vinho que foi colocada. Então vamos lá. A primeira parte
da, da ceia pascal dos judeus é chamado Kiddush. Essa parte da celebração ela é marcada pela purificação, a limpeza, né? É lavada as mãos dos participantes e é servido ervas amargas para lembrar do tempo da amargura da escravidão no Egito. E além dessas ervas amargas, é pegado uma gota de água salgada e colocada no vinho. Essa gota de água salgada ela é para lembrar das lágrimas e do suor dos judeus que serviram como escravos no Egito. E no final dessa parte, no final desse trecho da ceia, eles tomam o primeiro cálice, que é chamado o cálice da santificação, que para eles significa que Deus, em sua santidade, santifica o seu povo, resgatando o seu povo da escravidão. A segunda parte da refeição, do Seder, ela é chamada de Haggadah. Nessa parte é feita a recitação da narrativa da Páscoa. Então eles leem no livro toda aquela história de que Deus anuncia a Moisés, que ele vai para o Egito, que ele conversa com o faraó, que tem as pragas do Egito, que eles matam o cordeiro, passam sangue e tal, e o anjo vingador de Deus passa sobre as casas dos judeus e ferem apenas os primogênitos da casa de Israel. Logo depois da narração, é cantado o pequeno Halel, que é o Salmo 113. Ele é cantado prioritariamente pelas crianças da celebração, mas se não tivesse crianças, os adultos cantam. E após cantar o Halel, eles retiram uma gota do cálice de vinho. Eles retiram uma gota porque se o vinho é a alegria, a morte dos primogênitos do Egito é algo triste, necessário, mas triste. Então a sua alegria não pode ser completa, já que a sua alegria ela vem junto da tristeza de outra família. Então eles retiram uma gota do vinho, mostrando que a alegria deste momento é compartilhada com a dor da família dos egípcios. E após isso, eles tomam o segundo cálice de vinho, que é o cálice da redenção. Na terceira parte do Seder, é servido, que é chamada de matzah, é servido o cordeiro, a carne do cordeiro assada. Então as pessoas comem a carne do cordeiro, comem os pães ázimos, e é servido o terceiro cálice, é o cálice da bênção. Então ele pega o cálice, faz a bênção, a oração a Deus, e todos tomam o cálice de vinho. A última parte da celebração é chamado de Tetelestai. É o ápice de toda a celebração. Nessa parte é entoado o grande Halel, onde é cantado do Salmo 114 até o Salmo 118, em que eles se recitam as maravilhas e a grandiosidade de Deus que salva o povo como um forte do Egito. E após entoado o grande Halel, a celebração é encerrada quando eles tomam o quarto cálice de vinho, que é chamado o cálice da consumação. Ao tomar esse cálice de vinho, a aliança com Deus é renovada e encerra a celebração. É muito importante a gente ter na nossa cabeça que para o judeu a celebração do Seder Pascal, a celebração dessa refeição pascal, é o ápice litúrgico deles. Então, para que ele continue
para que ele mantenha a sua aliança com Deus, para que ele seja membro da comunidade, ele tem que renovar essa aliança através do Seder Pascal. E todo bom judeu deveria fazer isso anualmente. Jesus celebrava a Páscoa. E se a gente tem que a nossa Páscoa é em Jesus, é a partir dessa cerimônia que ele prepara toda a nossa Páscoa. E é importante a gente ter uma noção do que ele estava fazendo na Semana Santa, de como foi a sua celebração pascal, para entender a nova aliança que ele propõe a gente.